Então vamos lá, meus irmãos, dando continuação aqui ao nosso quinto dia de aula, segunda parte, segundo bloco. Eu terminei falando sobre que cada pessoa, cada cristão, tem uma parte da Bíblia, um livro ou um autor que se identifica mais, ou algum versículo ou alguma passagem. E eu tenho alguns autores que para mim são personalidades e biografias que eu não me canso de estudar e não me canso de pensar. Alguns grupos em especial também. E dentre eles está os profetas, né? Por isso que eu fico tão empolgado ao estudar sobre eles. Mas, assim, sobre a questão de versículo, eu tinha alguns versículos que pontuavam minha vida. E um dado momento, eu já estava no seminário, me recordo como hoje, estava no segundo ano de seminário, e passei um dos momentos mais difíceis da minha vida. Sabe aqueles momentos em que você fica fraco, abatido, cometendo alguns pecados que você já tinha sido liberto, e eu acho que não tem coisa pior para um cristão que foi liberto, voltar à prática de alguns pecados, porque lá no fundo você fala, eu fui liberto, o que eu estou fazendo aqui? E isso tudo foi trazendo em mim muita tristeza, foi trazendo em mim muito abatimento e até aquele desânimo de querer parar com o seminário, trabalhar para Deus, porque eu sempre tive aquela clareza que as coisas de Deus são muito sérias. Mas ao mesmo tempo eu sabia que era uma fraqueza e que eu tinha que romper e que para onde eu iria se só Jesus tinha palavras de vida eterna? Então eu não tinha escolha. A escolha era se arrepender e voltar, mas quando você flerta com certo pecado ou com algumas brincadeiras, ou como diz a própria palavra lá em Hebreus, né? Tem vezes que a gente não está num pecado, a gente está no embaraço. Por isso que a recomendação bíblica é deixemos todo pecado e todo embaraço. Olha que interessante. O embaraço ele é pecado? Não, mas o embaraço nos leva a pecar. E o embaraço nos deixa todo embaraçado, ao ponto que a gente perde a vitalidade, perde a altitude, perde a espiritualidade. E foi assim. Eu me lembro como hoje, no meu segundo ano de seminário, eu me encontrei assim. Estava desempregado, depois foram várias batalhas, alguns escorregões, algumas vaciladas mesmo, sabe aquela questão de, eu me garanto aqui, puxa vida, fui. Tipo assim, não tem problema voltar um degrau, eu me garanto. Pisei no degrau, escorreguei e foi horrível, foi horrível. E eu estava desse jeito. E aí o que aconteceu? Na aula de missões, eu nunca mais me esqueço. Recebemos na nossa classe, na aula da professora Hélia Tonini, esposa do pastor Enéas Tonini, um pastor de Brasília. Pastor de Brasília. E o pastor de Brasília foi um vaso de Deus. Parecia que só tinha ele na classe e eu. E ele usava muito um texto para nós seminarista, que é Josué 3:5. E disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ele citou várias vezes esse texto, irmãos. Esse texto entrou como uma flecha no meu coração. E eu precisando ali, orando, pedindo para Deus me ajudar, me dar força, desvencilhar esse embaraço, porque o embaraço vem como embaraço, quando vai ver, vira uma algema na nossa vida, e a gente está não só embaraçado, mas todo algemado, com coisas tão banais. E essa palavra entrou no meu coração e eu chorava, irmãos, ali quietinho na aula, mas eu chorava. E eu falava, Senhor, muda a minha história. E ali naquela manhã tão maravilhosa, pastor Vilarindo, eu orei me reconciliando com todos os meus, do meu jeito, pedindo perdão. E falei, a partir de hoje não tem outra escolha. Para que eu possa viver amanhã maravilha, eu tenho que me santificar hoje. Então, me perdoa, estende a tua mão para mim e me ajuda, Senhor, porque eu vou fazer isso, porque eu quero viver nas tuas maravilhas. E aí esse texto passou a ser o texto da minha vida, porque foi um impacto. E aí, enxergando o ministério,
Irmão, ministério, o que que é ministério? É tentar ver as maravilhas de Deus, não é? Isso a gente só vai conseguir se a gente se santificar. Não tem outro caminho. Porque, olha que interessante, a gente santifica hoje, uma atitude de fé hoje, e a maravilha vem amanhã. Então, esse é um texto que é um lema para mim, né? E eu, depois desse dia, nunca mais. Então, se eu pudesse pegar um versículo para fazer desse versículo a máxima da minha vida, é esse daí. Porque foi um divisor de águas, onde eu vi Deus ter misericórdia de mim, me dar mais uma chance. E não foi assim, irmãos, não é que eu fui a queda livre, eu fiquei no pecado, deitando e rolando. Não, foi, sabe aqueles pecadinhos bobos, burros, que você vai fazendo e quando você vai ver, de um vira dois, vira quatro, e quando vai ver, você está fraco, aí você já perde aquela comunhão gostosa que você tinha com Deus, aquela plenitude gostosa, e agora para ler a Bíblia fica difícil, para fazer a obra de Deus fica difícil, você faz a obra de Deus, mas na sua força, não é na força do Espírito, foi horrível. E foi inesquecível essa libertação, Deus usando o pastor Vilarino, tá bom? E vocês, qual é o texto da vida de vocês, o versículo? Se tem, né? O livro. O meu acontece por fases. Eu lembro que na minha conversão, eu me identificava muito com Moisés. Moisés, para mim, ali, o personagem, né, a pessoa de Moisés, sempre foi muito marcante. O contexto de vida que eu vivia, né, quando eu vejo ele tendo a incumbência de ser o enviado de Deus para libertar o povo, na minha cabeça era isso. Os meus irmãos precisam também, meus amigos, né, precisam conhecer esse Cristo. Então, a pessoa de Moisés, mas aí ao longo do tempo, a vida relacional de Davi já mexia comigo de uma forma assim muito absurda. Bem rapidamente, aqui aconteceu comigo uma situação. Eu tinha pego férias da empresa e aí eu tinha decidido ir para São Paulo fazer a compra de algumas camisetas com os textos bíblicos assim, né, na frente e tal, lá um comércio que tem em São Paulo. E aí eu fui abordado por uma pessoa que nunca me viu, eu também nunca vi ela. E ela, quando me aborda, ela faz justamente menção da pessoa de Davi. Inclusive naquele processo em que Davi for escolhido por Deus, e aí o profeta vai até a casa dele e tal, e ele usa exatamente as mesmas palavras comigo. Aí, meu Deus, né? Pelo amor de Deus. Assim, mas mexeu comigo de uma forma tão absurda, que se ele pedisse para eu dar 3 cambalhotas na rua, eu faria. Né? Então, e são fases, né? Hoje, por exemplo, né? E aí, vamos direto ao ponto. O texto de Hebreus, falando sobre a perseverança, desculpa, de Hebreus 10, 37, inclusive antes de falar sobre fé e etc, né? Que é o marco ali de Hebreus 11. Bom, o texto é o seguinte: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas antes ele deixa muito claro, né? Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. E esse texto tem falado muito fortemente no meu coração. Glória a Deus. Você viu? Irmãos, e vai ser sempre assim. Parabéns, pastor. Agora, quem é que sabia desse momento do pastor com Davi e de repente Deus usa alguém? É Deus, é o Espírito Santo. Mais alguém quer compartilhar algum versículo, alguma experiência? Bom, eu gosto de alguns personagens bíblicos, né? José, para mim, é a integridade. Gosto demais. José, Moisés. E o versículo é Filipenses 2:13. Porque Deus é o que opera em vós, ou em vocês, tanto querer, não é meu querer, mas é Ele que põe, como realizar, segundo a sua boa vontade. E na contramão dos irmãos, o que eu menos gosto do personagem é Davi. Interessante, né? Mas você vê, é aquele momento de cada um, né, Júnior? E como Deus, né? Gil, irmã Cleusa e Maísa. Querem comentar alguma coisa? O pastor... pode falar, irmã. Pode falar você. Eu, como pastor, o Johnny, sobre momentos, né? A cada fase da minha vida é um. Já vivi aquele
a glória da segunda casa, e agora no seminário entendendo por que falou. Falei, gente, eu ainda estou nesse processo desse versículo aí. Isso aí foi a minha conversão, praticamente, lá em 2009, 2010, mais ou menos. Também de Josué 1:9, seja forte e corajoso. Também, o que me transformou de verdade foi Romanos 12, do 1 ao 2. Permitir que Deus transforme a nossa mente para a gente conhecer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Né? E a gente se oferecer como um sacrifício vivo, santo, para que ele fizesse realmente a obra sobre as nossas vidas. Isso aí me trouxe a verdadeira conversão. Né? Apesar de eu ter falado que a minha caminhada começou em 2009, eu costumo dizer que eu me assumi, eu me reconheci como filha agora, em 2019, 10 anos depois. Né? E foi esse versículo que transformou minha mente, né? de realmente de deixar a minha carne morrer e fazer com que os meus pensamentos fossem levados cativo a Cristo. Aí eu fui entender o que significa isso também. E eu tenho vivido isso. Já vivi também da fase pela fé, né? A fé é o firme fundamento, né? Daquilo que a gente não vê, mas sabe que vai acontecer. Glória a Deus. E é assim mesmo. Parabéns, viu, Maísa? Irmãos, lembrem o que diz a palavra de Deus em Hebreus, né? Que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E cada período da nossa vida vai ter uma atuação poderosa, inexplicável, inenarrável. E uns momentos vão ser mais intensos, outros menos, mas em tudo Deus vai trabalhar em nós, né? Glória a Deus. Então, irmã Cleusa, por favor. Então, como eu já havia comentado com o pastor, né, da minha conversão há uns anos atrás, e que a minha cabeça ficava assim, eu não conseguia me focar em nada. Então, o Salmo 139, eu tinha, assim, alguma coisa assim que me chamava atenção, que é aquela parte, assim, se eu subir no mais alto, lá o Senhor está. Se eu descer, o Senhor vai estar lá também. Então, não tem para onde fugir, né? Então, eu ficava me apegando nesse, porque eu falava assim, puxa vida, como que eu posso, né? Eu não tenho para onde correr, não tem quem possa me ajudar, quem possa me tirar disso que eu estou hoje. E foi aonde eu fui entendendo um pouco mais, como a Maísa disse, eu já passei por vários processos e hoje, no seminário, eu estou entendendo coisa que até hoje eu não sabia. Até hoje eu não sabia. Como o pastor perguntou agora há pouco sobre os profetas maiores e os profetas menores. Até hoje eu não sabia, eu fiquei sabendo no seminário, lendo aqui, nas aulas. E muitas outras coisas que eu aprendi que eu não sabia. E também tem um outro que é no Salmo 23, que fala assim, no Salmo 23, 4, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? E esse salmo também, eu sempre estou com ele, sempre assim, sabe? Então, todas as coisas assim que eu passo, eu venho esse versículo na minha mente. Mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Glória a Deus. É isso aí, tá vendo? Cada experiência. E Gil, a gente fez uma abertura diferente aqui agora, né, dessa segunda aula, e é gostoso poder ouvir isso, faz parte também do que Deus tem trabalhado na nossa vida, né? É um testemunho. Gil, terminou, minha irmã? Encorajamento, né? É, encorajamento. Gil, você, meu irmão? Bom, pastor, há uns 8 anos atrás, o versículo que tem me guiado muito foi algo que eu ouvi de Deus na igreja. E aí eu considero também que foi até o início, assim, da minha chamada. Foi até Deus usou muito forte lá um profeta, né, um pastor, e disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mateus, né? E esse versículo tem me levado em lugares bem interessantes com Deus. Glória a Deus, tá vendo, irmãos? Isso é maravilhoso. Irmãos, gastamos esse tempinho aqui, foi edificante,
encorajador, e que o Senhor continue trabalhando entre nós, tá bom? Mas vamos lá, vamos para a aula. Vamos embora. Vocês têm que aprender. E agora vamos lá compartilhar alguns slides com vocês, meus irmãos. Vamos lá. Preparei aqui para algum material. Aqui. Amós e Oséias. Amós e Oséias. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Esse material é o material do STBnet, da professora Márcia. E é muito bom, mas é só uma síntese para a gente poder estar se pontuando, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pedir para vocês lerem para nós, tá bom? Agora a gente vai começar. Antes desse material, deixa eu passar aqui para vocês aquele outro mapa, aquele mapa cronológico, lembra? Aquela tabela cronológica. Vamos dar uma pincelada rapidamente aqui para a gente pontuar. Quero até fazer aqui uma observação, ó. Olhem, prestem atenção nisso. Aqui é o mapa do nosso irmão que eu peguei na internet, andredanielhenks.com.br, mas olha só aqui. Olha que interessante, irmãos. Temos aquilo que chamamos os profetas não literários, ou não clássicos. E aqui, ó, pode ver, ó, Obadias, uma interrogação. Obadias prega contra Edom, data desconhecida. Quem eram os edomitas? Quem eram? Vocês lembram? Quem eram os edomitas? Os descendentes de Esaú. Esaú, obrigado. Exato, joia. Vamos refrescar a memória. Vamos pegar aqui o mapa do reino. Vou pegar aqui e refrescar a memória rapidinho. Pastor, não sei se para o senhor acontece isso, mas do lado esquerdo para mim ficou cinzão, hein? E agora? Mudou a imagem. Aqui, ó, o mapa do império dos dias de Davi e Salomão. Olha só. Olha aqui, os edomitas. Edom. Pastor, mas por que esse profeta prega contra Edom? Ué, mas ele não tinha pecado aqui em Israel para pregar, não? O Obadias não tinha nada para falar para o povo de Deus? Vai falar logo para os edomitas? Por que, irmão, ele prega para os edomitas? Eu acredito que ele prega porque os edomitas estavam indo contra os seus próprios irmãos, né? Estava sendo talvez violento contra o seu próprio irmão, né? E na realidade, irmãos, assim, dando uma síntese, né? Porque Isaías, a gente vai chegar lá, prega contra a Babilônia, prega contra o Egito, prega contra a própria Tiro. Por que ele prega? Porque ele é boca de Deus. Deus quer usar ele nas nações. O profeta, ele era útil nas nações. Então, Deus usava os seus servos em Israel e fora de Israel. Irmãos, olha como isso é extraordinário. Imagina Deus hoje usando um pastor para dar uma mensagem para a nação dele e para outras nações. Olha que forte. Era isso que acontecia. Tá bom? Tudo bem? Então, realmente, Deus dava uma mensagem. Então, agora vamos trocar o slide aqui. Olha lá. Voltando aqui, irmãos. Voltando aqui, ó. Mudando a tabela. Pegando aqui a cronologia, tá? Olha lá, de novo. Ó. Vem Joel também, uma outra interrogação. Estão vendo aqui, Joel? Outra interrogação, não se sabe, né? Joel fala ao juiz de Deus, data desconhecida. Por isso que é colocado aqui uma data qualquer, tá? Aí depois, vem aqui embaixo. Os profetas, então, Obadias e Joel, você não tem a data precisa. Mas você começa a ter uma data precisa de quem? De Amós.
por volta do ano 750 e 775, ou seja, e Oséias. E Jonas, pastor? Jonas também é uma incógnita, tá, irmãos? É uma incógnita. É possivelmente por essa data, possivelmente. Então hoje a gente vai começar com Amós. Estão vendo aqui? Então a gente vai para Amós, vamos para Oséias, vamos falar de Joel e depois vamos falar de Jonas. Hoje vai ser isso, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Beleza? Alguma pergunta? Beleza. Vamos lá. Gil, leia para nós agora, Gil, por gentileza aqui, o slide da professora Márcia. É do STBnet, ela é uma extraordinária professora do STBnet. Estou dando as fontes para que vocês possam conhecer os sites dela, a página dela do YouTube, seguir, divulgar esse material, porque ela é uma professora, é uma peça rara. Então, continuando aqui. Amós e Oséias. Tá dando para ler? Sim, pastor. Então, Gil, leia para nós. Amós e Oséias. A primeira metade do século 8 a.C. Panorama internacional. Neste período, vemos o surgimento do expansionismo assírio, com a subida ao trono de Tiglat-Pileser III, em 745 a.C. Ele e seus sucessores transformam a região num verdadeiro campo de batalha. Deixa eu dar uma pausa aqui. Irmãos, isso daqui é muito importante, esse panorama internacional. Antes desse período, 745, Israel ele estava numa pseudo-tranquilidade. Tinha algumas batalhas, tinha alguns reinos ali que, de repente, se levantavam contra Israel, mas não era algo tão notável. E o que acontece nesses momentos de paz? Há uma prosperidade. Podem ver que Acabe, um pouco antes, ele, como eu disse, ele construiu um palácio e revestiu de marfim. A gente vai ver nesse slide aqui. Nós lemos isso na semana passada. Então, o que acontece? Essa prosperidade traz o quê? Um certo acomodamento às pessoas, ao mesmo tempo que faz com que as pessoas se tornem mais ricas. E tem um lado bom? Tem, mas tem um lado também, vamos dizer assim, que muitas vezes, até mesmo o povo de Deus não sabe administrar muitas vezes esse momento como deveria. E aqui acontece um episódio crucial. O reinado assírio com Tiglat-Pileser é o momento onde Israel vai passar por uma nova fase. Uma nova fase. Vocês se recordam que nós, na semana passada, até mesmo eu mostrei para vocês aqui uma foto do Tiglat-Pileser? Lembram disso ou não? No mapa, nesse mapa, na cronologia aqui, ó. Lembra? Eu te mostrei para vocês. Sim. Né? Ó. E agora eu quero mostrar também, lembrando, só recapitulando, a questão dos mapas mesmo, da geografia. Quer ver? Olha só. Só para vocês terem uma noção. Eu tinha mostrado para vocês e eu vou publicar novamente. Irmãos, é muito importante vocês sempre irem acompanhando. Eu até hoje eu faço isso, irmãos. Eu estou lendo o texto bíblico e eu falo, essa cidade, ela ficava onde mesmo? Perto de qual tribo mesmo? Dentro de qual tribo ou perto de qual lugar? E aí eu vou nos mapas. Eu gosto de fazer essa lição de casa por dois motivos. Você associa a região, você associa o nome da cidade, o significado do nome daquela cidade, você contextualiza naquele contexto histórico. Então isso tudo é muito importante, tá? Olha aqui, ó. Eu mostrei na última aula para vocês esse mapa, ó. O Império Assírio, 721 a.C. Olha lá, em 2 Reis 17. Aqui, ó, a Assíria aproximadamente em 721. Aqui é a Síria, toda em verde. Tá dando para vocês verem? Ó. No entanto, o que acontece? Ela vai expandindo seu alcance, alcançando essa outra região também, irmãos. Até mesmo o Egito. Ou seja, ela está aqui governando, vamos dizer assim, aqui seria a Síria.
pode ver que Samaria já está pertencendo à Síria, pelo cativeiro assírio, tá vendo? Mas ela vai abargando várias outras regiões. E querendo ou não, o domínio político e econômico começa a ser determinante na Síria nessa época. Então, muitas vezes, o reino de Judá, mesmo estando debaixo do cativeiro assírio, está sob a influência. Como assim? Já começa a pagar imposto. E essa questão muda muito o panorama social, econômico. Interessante, não? Sim, tá bom? Muito legal. Vamos Muito lá. bom. Então, vou voltar aqui para o slide para a gente continuar a nossa leitura. Alguma pergunta, meus irmãos? Querem fazer alguma pergunta? Nossa aula é para a gente interagir mesmo, hein, irmãos? Ele só anexa, vai anexando na região. Exatamente, vai anexando as regiões. É que nem acontece hoje, né? Nós não somos uma colônia americana? Somos. Somos uma colônia americana e uma colônia europeia. Estados Pode Unidos. ver. A gente é uma colônia deles. Até quando? Até quando Deus quiser. O que vai acontecer depois? A gente não sabe. Por isso que a gente vê que a história se repete, né? Então, depois do cativeiro, e depois de Tiglat-Pileser, de 745, essa data é muito importante, essa região vai virar um campo de batalha. Por quê? A maneira em que eles dominavam era misturando as nações, para eles perderem a identidade. E é nesse contexto que surgem esses profetas, para profetizarem a nação de Israel, tribo do norte e tribo do sul. Então, continua agora para nós, Gil. Israel ainda estava vivendo um período raro de paz e prosperidade. O rei Jeroboão II, 792 a 753, no norte, e o rei Uzias, 792 a 739, expandiram seus territórios e havia muita abundância. Pode ver, ó. Ainda Tiglat-Pileser não assumiu, mas na hora que ele assume, ele é que nós chamamos de, ele tem um governo expansionista. Ele vai expandindo o seu governo, o seu reino, e vai tornando um império. E mesmo aqueles estados ou países que não entram debaixo do seu governo, ele acaba tendo aquilo que nós chamamos em conflitos de negociações, ele acaba tendo um peso super interessante. Eu me recordo que eu fiz um MBA na FGV, foi muito legal, e tem uma matéria que é muito legal, irmãos. Quer ver aqui se eu acho ela? Seria de negociação. Já eu acho esse material. Pode ver que o que aconteceu antes do início da guerra da Rússia e da Ucrânia? O que eles passaram? O que eles fizeram? Lembra que o Putin sentava ali com os presidentes? Negociavam. E como que era aquele momento de negociação ali? Vocês lembram? A mesa bem comprida e cada um canto. Não era assim? Porque ali até mesmo se perpetuava essa ideia de uma mesa distante. Que mensagem estava passando para nós? Nós não estamos aqui num papo amigável, porque quando o Bolsonaro foi lá para a Rússia, ele sentou numa mesa do lado do Putin. Uma mesa não, numa cadeira. Porque isso demonstra qual é a mensagem que passa como o líder de duas nações. Nós não temos problema. Mas nas negociações do Putin com o presidente francês, primeiro-ministro alemão, era tudo numa mesa bem distante. Ele aqui e os outros lá. Dizendo, já não estamos mais em acordo. Em conflitos e em negociações, a gente tem um termo que é bem interessante, que é o seguinte: a parte que domina, ela acaba dando as cartas para os dominados. Pode ver, por exemplo, quando os Estados Unidos criam um embargo da carne brasileira. Porque muitas vezes a gente acaba cedendo para os Estados Unidos? Porque muitas vezes a gente exporta muito para lá. Então a gente acaba sendo coagido a perder um pouco mais para não perder tudo. Porque aquele que está na vantagem,
ele impõe sobre o outro. Nos dias de Salomão, não havia paz e harmonia. Salomão tinha enriquecido tanto e a sabedoria dele era tão notável que os outros reinos tinham medo e até mesmo tinham dúvida se poderiam fazer algo contra Salomão. Porque, afinal de contas, ele era muito rico, muito influente e muito sábio. Você vai lutar contra um sábio? Lembra que nas aulas passadas eu citei sobre a arte da guerra de Sun Tzu? Há uma máxima em Sun Tzu que é: quer vencer uma batalha, conheça-te a ti mesmo e conheça o teu adversário. É uma regra de sucesso na batalha. Porque quando eu não conheço a mim mesmo, a derrota já é pré-estabelecida. Quando eu não sei com quem eu vou lutar, a derrota também já é quase pré-estabelecida. Agora, quando eu sei quem eu sou e eu conheço o meu inimigo, é chance a vitória. A arte da guerra de Sun Tzu. Então, dentro das políticas e dentro desses momentos decisivos, aquele mais forte lhe dá as cartas. Por isso que se pagavam impostos e tributos a Salomão. Ele estava muito forte. Por isso que até hoje se paga tributos e impostos. Mas, pastor, hoje nós não pagamos para os Estados Unidos. Não pagamos diretamente, pagamos indiretamente. Deixamos de ganhar mais. Estão entendendo? A gente deixa porque muitas vezes a gente fica vendido. Então, para a gente não perder o negócio, ganhamos menos, porque eles estão na vantagem. O que aconteceu semana passada? Semana passada, os Estados Unidos ele tinha que repor as suas reservas de petróleo. E o Biden disse, não, nós não vamos repor as reservas de petróleo como tínhamos estabelecido. O que a OPEP fez dias depois? Falou, então tá bom, não vamos mais produzir não sei tantos barris de petróleo. Aí o petróleo subiu já 2 semanas consecutivas, quase 2 semanas. Opa, mas peraí. Ele tinha um termo, ele tinha que repor as suas reservas estratégicas. Que interessante, os Estados Unidos vendeu as suas reservas estratégicas, o petróleo veio caindo o preço, ele tem que repor agora as suas reservas, ele podia, está vencendo o prazo para ele recomprar, ou seja, ele revendeu por um preço mais caro, estava comprando por um preço mais barato, mas ele falou, não vou mexer não. O que os árabes fizeram? Falaram, como? Você não vai comprar? Tá bom, então eu não vendo mais. Aliás, não produzo mais. Não sei quantos mil barris, o petróleo voltou a subir. Os americanos não gostaram. Perceba, aí é uma briga de mamute. Interesse político. Sempre foi assim, irmãos. Então, por que eu estou ilustrando com essa questão do petróleo? Estou ilustrando com essa questão da negociação? Porque quem tem mais poder de barganhar e em negociação, barganha, é troca, né? Então você pode usufruir dessa vantagem. Agora, é claro, tudo tem um limite. Porque muitas vezes, por que está acontecendo a guerra da Ucrânia com a Rússia? Por causa de cessar as negociações. Então, entrou na guerra. E a gente tem que orar para que termine isso. E para que o Ocidente não incentive mais a Ucrânia, como tem feito, para que não respingue na gente, para que uma tragédia maior não alcance neles. Na minha opinião, irmãos, aqui, eu não tive nenhuma revelação divina e não tive nenhuma visão sagrada, mas na minha opinião, a Europa e a América vão pagar um grande preço porque eles deveriam ser apaziguadores e eles foram incentivadores. E dentre a Europa, principalmente os Estados Unidos. O Joe Biden deveria ter sido um apaziguador e ele foi um incentivador. E o povo americano deveria ter uma voz ativa, porque é uma democracia, e eles se silenciaram. Por quê? Porque é cômodo para eles não fazerem nada. Mas tem um monte de ucraniano morrendo, um monte de russo morrendo, e a Rússia, que não é nem um pouco sagrada também, e o Putin também, que não é nem um santo, para mim, ele é um demônio, como o Zelensky é outro demônio, porque quando alguém já faz isso, já está errado por si só. Mas assim, sem fazer um juízo de valor. Mas quem são os grandes culpados? Quem deu esse incentivo a não ter mais negociação. E quem foram eles? A Europa e principalmente os Estados Unidos. Estados Unidos imperialista, né? Exatamente. É uma democracia imperialista. Porque... E Deus vai fazer, antes de eu falar, Júnior, e Deus vai cobrar um preço muito grande.
Porque assim como Bush entrou no Iraque, simplesmente por um propósito que não era aquele, depois veio Katrina, que Deus tenha misericórdia do povo americano. Porque assim, irmãos, e aqui ficamos nós como brasileiros, nós não podemos ver o nosso presidente, seja ele quem for, ou quando era o Bolsonaro, agora o Lula, ou seja quem for, fazendo atrocidades e a gente se calar. Porque a gente está confortável nos nossos sofás e nas nossas casas. A gente tem que ter uma voz de atuação. E é nessa hora que a gente não pode compactuar. Porque eu não estou querendo aqui dizer que o Zelensky não tem o direito de entrar na OTAN. Ele, com a Ucrânia, tem o direito, mas fazer isso era provocar um urso. Você não provoca um urso com a cria. O que ele fez foi provocar um urso querendo arrancar a cria da ursa. Então, aquele lugar sempre foi um barril de pólvora. Ele sabia que ia acontecer aquilo. Então, por isso que a gente está nesse momento. Então, a gente tem que orar muito para que Deus reverta esse quadro. Então, assim, é o que eu penso, irmãos. Assim como o Brasil está em juízo por causa do pecado, guardem isso, irmãos, nós estamos em juízo. Vocês viram o ministro da Educação fazendo dancinhas ridículas nas redes sociais? Coisa ridícula. O povo brasileiro tem que se prontificar, porque o ministro da Cultura, se eu não me engano, é Cultura e Educação, uma coisa assim. Isso daí, ele é ministro, ele nos representa. Pense você no diretor da sua empresa fazendo dancinhas imorais, lá na frente dos funcionários. Isso foi numa palestra, se eu não me engano, aos professores. Coisa ridícula. A gente está vivendo sob castigo, Brasil, por atitudes de homens assim, vulgares. Irmãos, eu não estou falando aqui o discurso puritano, eu estou falando o seguinte, ele foi nomeado para representar uma categoria de elite no nosso país. A gente não pode aceitar isso, entendeu? Então, pensem nisso, tá bom, irmãos? Porque nós somos o povo de Deus e nós precisamos falar da parte de Deus. Diga, Júnior, o que você ia falar? Que país não tem amigos, né? É negócio, geopolítica. É negócios, né? E aqui a gente tem que pensar como negócio mesmo, tá? Tudo bem até aí, irmãos? Então, olha, o rei Jeroboão II e Uzias, eles tinham momentos de paz. Continuando aqui o nosso slide. Leia para nós agora, pode continuar lendo, Gil? E nessa época que surgem os profetas Amós e Oséias. Amós ainda tem o seu ministério num período de paz e prosperidade. Já Oséias presencia a queda do reino do norte. Olha que interessante, hein? Amós, mais tranquilo, Oséias já vê a queda do norte. Continua. Assim surgem em Israel duas facções opostas, uma a favor da Assíria e outro apoiando o Egito. Dá uma pausa até aqui, dá uma pausa aqui. Surgem duas facções. Agora, perceba a frase da professora Márcia. Assim surgem em Israel. Israel aqui é o que, irmãos? Nesse contexto. Tribo... nesse contexto? Nos dias de Oséias e Amós. Aqui Israel é o quê? É o norte, né? É o norte. Então, na tribo do norte, em Israel, surgem duas facções opostas. Uma a favor da Síria e outra apoiando o Egito. Vamos voltar aqui para o mapa? Vamos lá. Por que, pastor, surgiu esses dois conflitos? É bem simples, irmãos. É bem simples. O Egito, mesmo depois de Moisés, ele também se reconstrói, ele tem de novo o seu começo, ele continua sendo também um grande polo econômico, de rota marítima, de produtividade, de cultura. Então, aqui cria-se um momento delicado, entendeu? E é interessante a gente ver isso, porque aí a gente começa a compreender um pouco melhor como foi esse momento. Pense você sendo... Hoje, nós não estamos vivendo diante de um polo ideológico na nossa nação. Ou somos de direita ou de esquerda. Pode ver como as pessoas estão intolerantes em ambos os aspectos. Esses dias na igreja eu comentava sobre isso. Falei, irmão, a gente tem que orar pelo pessoal de esquerda. Nós, como evangélicos, nos ajustamos mais ao pensamento de direita. Mas a gente não pode odiar o pessoal de esquerda. O pessoal da igreja hoje está quase mandando matar quem é de esquerda. Está errado. Isso daí também não pode. Jesus mandou orar pelo inimigo. Então esquerda a gente tem... Esquerda os gadarenos.
Júnior, você é advogado, mas cuidado, hein? Então, assim, a gente sabe que eles são realmente inclinados a coisas que vão contra a palavra de Deus, mas a gente não pode odiar, irmãos. A gente tem que amar o pecador e aborrecer o pecado, né? Mas está acontecendo praticamente o oposto. Então, houve essa tensão, tá bom? Vamos lá, voltando aqui para o slide, então. Nada pessoal, né? Nada pessoal, né, Júnior? Sim. Continua para nós, Gil, então. Assim surgem em Israel duas facções opostas, a favor da Síria e outra a favor do Egito. Isso trará consequências trágicas para Israel. O norte apoiará a Síria. Observe o mapa a seguir. Aí a professora coloca aqui o mesmo mapa, dando uma compreensão antes o Império Assírio, em 824, é só essa parte de verde mais escura, tendo até uma atuação aqui também um pouco mais a norte, no reino Urartu, e aqui o Império Assírio em 671. Ó, como ele, agora em 671, quando foi a data que Tiglat-Pileser assume? 745. Ou seja, em menos de 100 anos, olha só como eles são expansionistas, irmãos. Inclusive, Judá não está sob o domínio do Império Assírio, mas está debaixo da influência comercial, política. Olha como é interessante esse momento na história, né, irmãos? Dá para entender isso? Consegue enxergar? O poder de uma influência, o poder de uma cultura, o poder de um reino, de um império, de um sistema, né? Então é bem interessante, né? Tudo bem até aí? Podemos prosseguir? As facções que as mencionadas ali, quais são exatamente? Eu não sei te dizer agora de bate-pronto, pastor, porque assim, seria mais ou menos, como eu posso te dizer, seria como se fosse grupos políticos, grupos religiosos. Não tem nada a ver com os... Puxa, esqueci o nome dos caras. Desculpa, por favor, pode prosseguir, pastor. Não, então, Se eu lembrar. pensa assim, vamos pegar aqui um exemplo que eu acho que vai ser bem pertinente. Lembra quando Neemias regressa do Império Medo-Persa para construir as muralhas? Perfeito. Sambalá, Tobias, eram judeus ou não? Eram. Sim. Mas eles queriam que, de fato, o povo de Judá e principalmente Jerusalém tivesse essa autonomia, ou eles queriam que continuasse como estava, porque eles eram famílias poderosas. Mas se Então, quando opuseram, eles né? viram, exatamente, entendeu? Seria mais ou menos facções que defendem os seus próprios interesses, como sempre. As famílias poderosas, ora, essas famílias poderosas têm um vínculo comercial, ora, têm um vínculo religioso, por causa da religião. Mas a religião também está ligada à questão econômica, porque pode ver que Baal, que era um ídolo cananeu, era também conhecido como Deus da prosperidade. Então você quer Baal, que é cananeu, porque você quer a prosperidade que vem da... Então perceba que muitas vezes essas facções elas podem ter várias frentes. Pode ser uma família comerciante que não quer fazer acordos com aquela outra família porque não concorda. Outro exemplo, lembra que quando Josafá se une com Acabe para contra-atacar ali cidades próximas, e eles falam, vamos atacar o rei da Síria, porque essa região é nossa. Aí Josafá concorda com Acabe e eles se unem. Ou seja, é uma facção. Porque, irmãos, guardem isso, é tudo interesse. Sabe essa ideia de que a gente, vamos pensar assim, como hoje acontece, eu preciso vencer o meu oponente. E naqueles dias era a questão de expansão, de comércio, de sobrevivência e de poder mesmo, pelo poder. Entendeu? Pode falar. Uma questão aí que o pastor Johnny colocou, eu tenho visto, tem um outro
outro olhar aí, não sei se corresponde. O Reino do Norte tinha o rei Jeroboão, mas tinha Uzias também. E acredita assim, a Síria estava em expansão. Ele atingiu o Egito. Aí nós estamos até o quadro que você falou antes, nos nossos tempos modernos hoje, de Rússia e outros polos que apoiam um lado, outro apoia outro. Então, naquela iminente oposição, o choque entre a Síria e o Egito, talvez essa facção não seria o Uzias, em Reino do Norte, e Jeroboão, por exemplo, um apoia um lado, outro apoia o outro. Sim, sim, é exatamente isso. Mas mesmo assim, muitas vezes, dentro daquele território, é claro, depois do cativeiro assírio já entrou o cativeiro. Aí não tem mais o que falar, entrou o domínio. Mas antes do cativeiro assírio, é aquilo que eu falei sobre o que é mais interessante para o rei do norte. O que é mais interessante? Olha que interessante, irmãos, parece bobeira, mas essa questão do poder é o fator que corrompe os reis. Vamos pegar o exemplo há pouco que eu disse de Josafá e Acabe. Vamos fazer um exercício bem rápido aqui, uma pesquisa de caso. Vamos lá para a Bíblia. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Vamos fazer um exercício, um casezinho rápido aqui. Vai ser legal essa experiência, porque isso daqui vai dar um norte para a gente. Josafá e Josafá e Acabe. Vamos lá. Isso está em primeiro livro de Reis. Deixa eu ver. Quero falar um pouco com você sobre isso, porque isso é legal demais. A gente tem coisas que a gente só vai notar. Está na Bíblia, é que a gente acaba não tendo essa dimensão mais profunda. Onde está? É a profecia contra Acabe? Isso, Josafá e Acabe, ele fazem aliança. Não, se for a profecia, está 1 Reis 22. Mas é 22 mesmo. 29 em diante, né? Não, que é a morte deles. Né? Isso, do capítulo 19, do capítulo 20, a gente vem Ben-Hadad ataca Samaria, a derrota de Ben-Hadad, e aí depois, profecia contra Acabe, do 22, do 1 em diante. Olha só que interessante. Durante 3 anos não houve guerra entre Síria e Israel. Vamos pegar aqui o mapa, olha só que interessante, O mapa daquela mapa cronológico. Rapidinho. Aqui, Acabe. Que ano que é? 860, por aí. Tá vendo? Porque é perto da morte dele. Tá? Então, durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. Mas aqui, guardem isso, irmãos, nós não estamos falando da Síria, é da Assíria. Há uma diferença aqui, tá? A Síria, ela está aqui. Deixa eu pôr outro mapa aqui para vocês, que isso é muito legal. Há uma diferença entre Síria e Assíria. A Síria, de fato, ela é... Deixa eu mostrar aqui para vocês, A Síria é o império que tem capital aqui em Nínive, aonde o profeta Jonas vai pregar. Que na realidade é aqui, próximo ao Rio Tigre, Ó o Rio Tigre. Deixa eu pegar outro mapa aqui que vai talvez mostrar um pouco mais detalhes. Não. Deixa eu pegar outro mapa aqui que vai ser um pouquinho melhor a visualização. Aqui, Isso, esse mapa aqui. Aqui está Jerusalém, aqui Megido, aqui é Samaria, aqui é
é a Síria, onde tem o Monte Hermon, Damasco. Aí aqui em cima vem o quê? Onde está o Rio Tigre, onde está Carquemes, do outro lado, aqui é a Nínive, a capital da Assíria. Então, por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Só para vocês terem uma noção da geografia, né? Voltando aqui para esse mapa, ó. Percebam que aqui ela se torna império em 721, mas ela já tinha uma influência muito grande antes disso. Então, o que acontece? No slide que nós lemos da professora Márcia, fala sobre o período de prosperidade ali, por volta do ano 800. Por volta do ano 800 ainda havia prosperidade, porque havia uma certa paz. Mas depois, com Tiglat-Pileser, 745, aí bagunça tudo. Bagunça tudo, e aí onde entra esse período de confusão, esse período das facções. Por quê? Porque aí começa, como eu estava falando para vocês e estava querendo mostrar aqui, e quero reprisar aqui. Nesse momento, como eu disse para vocês, o império que está dominando, ele dá as cartas. Porque o que acontece, irmãos? A gente não percebe um detalhe. Aqui é o mar Mediterrâneo, tá vendo? Essa daqui são rotas marítimas. Quem domina as rotas marítimas acaba dominando o comércio. Por exemplo, você está em Jerusalém, Judá. Você vai negociar com a Síria. Quem vai dar as cartas? A Síria. É mais fácil você negociar com o Egito ou negociar com a Síria? Negociar com o Egito. Você está aqui mais perto do Egito. Nínive está a muitos quilômetros dentro da onde? Da margem do Mediterrâneo. Então, geralmente, quando o império ele vai sendo expansionista, ele vai ganhando também as praias. E ele vai dominando as praias. O que tem acontecido hoje lá na guerra da Ucrânia? Porque a Ucrânia ela é tão importante para a Rússia, irmãos. Basta você olhar no mapa. Comercial. Questão comercial, geopolítica. Porque o Putin ficou satisfeito em querer dominar aquela região costeira? Porque ali ninguém encosta. Ele domina aquela região. Então, além de ser segurança, é questão comercial. Então, percebe, irmãos, até hoje a questão marítima é decisiva. O comércio, entendeu? Sim. Então, hoje, quando vocês querem entender um pouquinho mais sobre essa questão geopolítica, eu vou até dar uma sugestão para vocês aqui. Acompanhem bastante um professor chamado Professor Roque, H-O-C. Ele é um deputado, mas ele é um geopolítico brilhante, irmãos, brilhante. E o professor Roque nos dá uma visão panorâmica do quê? Dessa questão geopolítica. Em todos os segmentos. Expansão dos grãos, né? Hã? Expansão dos grãos pelos portos. Exatamente. Agora, irmãos, por que os Estados Unidos, que está aqui, ó, desse lado, está preocupado com a Ucrânia? É simples, irmão. Os Estados Unidos ganhando a guerra junto com a Europa, vai ter um quintal de celeiro para eles também lá, que é a Ucrânia. Você acha que eles estão preocupados com os ucranianos ou estão preocupados com os grãos com eles mesmo. Irmãos, com eles exatamente. mesmo. Irmãos, olha como isso é complicado. Você acha que a Europa fala tanto da nossa Amazônia, que a Amazônia é do mundo, e fica fazendo esse discurso para virar uma, literalmente, como se diz, né? Para virar uma falácia, né? Discurso climático. Um discurso climático. Porque a Amazônia é do mundo, a Amazônia é do mundo todo. Para quê? Para que quando eles quiserem, eles vão querer dominar a nossa Amazônia. É nosso quintal, meus irmãos. A gente não pode deixar. Vocês estão entendendo? Agora, eu pergunto para vocês, por que tem 500 ONGs na Amazônia e não tem no Nordeste? Porque no Nordeste não dá nada, né? Vai lá, tem calango no Nordeste, tem espinho, tem terra seca. Exatamente. Né? Tem cangaceiro. Vai lá botar uma ONG lá. Por que não monta uma ONG lá na favela da Rocinha, nas favelas do Rio de Janeiro, lá onde domina entendeu? Eles querem aonde? Onde tem o quê? Onde tem grãos, onde tem trigo, onde tem riquezas e recursos minerais. Irmãos, é isso que a gente precisa abrir os olhos. Precisamos ter um coração que pulsa, um amor pelas pessoas.
mas precisamos preservar pelo que é nosso, tá bom? Bom, onde eu estava mesmo? Nem sei agora onde eu estava, irmãos. Agora eu me perdi. Agora eu saí pelo... A Síria. A Síria, então. A questão dos embates aqui, entendeu, irmãos? Então, e aqui no... lembrei. Agora vamos voltar para a Bíblia. Eu pedi para vocês abrirem a Bíblia, não foi? Primeira Reis 22. Isso. Olha só. O que aconteceu aqui? Primeira Reis 22. O confronto entre quem? Vamos ler. Alguém leia para mim os 3 primeiros versículos. Primeira Reis? Do 22, do 1 ao 3. Durante 3 anos, não houve guerra entre Síria e Israel. Mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais: por acaso vocês não sabem que Ramote-Gileade nos pertence? Ainda assim, não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria? Olha aí, ó. Acabe não era um expansionista? Acabe não era uma pessoa que teve muitas edificações, construiu um palácio revestido de marfim? Vamos pegar Ramote-Gileade. Então, agora leia o 4, pastor. Então perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Ramote-Gileade? Pode continuar. Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e meu povo é como teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Ou seja, vamos, porque é mais fácil me aliar com você, que é sangue meu, do que com Ramote-Gileade, que é sírio. Vamos ocupar. E aí começa todo o episódio, e aqui ele chama os 400 profetas. Lembra que na aula passada eu falei profetas políticos, e aqui vem quem? Micaías. E aí vem Micaías e fala, e aí até anuncia a morte de Josafá. Mas olha que interessante, eu queria destacar isso, porque o que acontece? Aqui a gente vê algo bem curioso. Esse intuito do quê? De favorecimento. Esse intuito de, poxa vida, o que vai ser melhor para mim como rei? É melhor para mim me unir a você para ir contra o outro. Vamos ir contra o outro. Então isso a gente está falando de 2 reinos, indo contra um terceiro. Imagina quando você vai se tornando um império que domina sobre vários. O seu poder sobre eles é muito maior. Então, o que eu ia comentar também é que teve um outro episódio. Quer ver? Em que o Acabe, se não me falha a memória, onde está? Ele poupa a vida de um rei que ele não poderia poupar. Onde está isso? Ben-Hadad, se não me falha a memória. Isso, capítulo 20. No capítulo 20 conta a história também de uma outra situação. Ben-Hadad ataca Israel e quando Acabe tem a oportunidade de destruir Ben-Hadad, ele poupa a vida do rei. Agora eu falo, mas pastor, eu não estou entendendo. Eles não estavam lutando um contra o outro? Estava. Acabe não estava vencendo contra... Porque, capítulo 20, aqui, é a derrota desse rei da Síria chamado Ben-Hadad. Uhum. E o que acontece? Aqui houve um milagre da parte de Deus. No entanto, quando Deus dá a vitória, aqui no versículo 35 acontece algo muito interessante. É aquela história que o profeta chega para o outro discípulo e fala, me fere. E aí o profeta não fere o profeta que é o líder dos profetas. E aí acontece uma situação que um leão ataca e fere esse profeta que
que não quis obedecer o profeta mais velho. Olha que interessante. Eu chego para o pastor Johnny e falo, pastor Johnny, me fere, me esmurra. E aí o pastor, não posso bater no pastor, é meu professor. Aí vai o leão e fere o pastor Johnny. Aí eu chego pro Dil e agora fala, Dil, me fere, Dil. Aí você faz o quê, Dil? Mas que depressa você fala, desculpa, pastor. E vai lá e dá um socão, e aí beleza. Aí eu vou lá e fico no caminho. E aí acontece, olha lá, 22, 20, 37. O profeta encontra outro homem e lhe disse, fira-me, por favor. Irmão, isso é coisa de profeta, tá, irmão? Você tá entendendo? É coisa só de Deus na vida. Dá para entender isso? Dá para a gente codificar isso? A literatura dá para a gente... Não, é fé, irmão. É fé. Fira-me, por favor. Este o atingiu e o feriu. Então o profeta saiu e ficou ao lado da estrada, à espera do rei. Que rei? O rei Acabe, que tinha acabado de invocar a Deus para que Deus desse uma vitória. Deus deu uma grande vitória. E aí o que acontece? Ele disfarçou, cobriu os olhos com a sua testeira. Quando o rei ia passando, o profeta gritou para ele, em pleno combate teu servo entrou como que é? As letras estão bem pequenininhas. Quando o rei ia passando, o profeta gritou para ele, em pleno combate o teu servo entrou, e alguém veio a mim com um prisioneiro e me disse, vigia este homem, se ele escapar será a sua vida pela dele. Ou você deverá pagar 35 quilos de prata. Enquanto o teu servo estava ocupado com outras coisas, o homem desapareceu. Esta é a tua sentença, disse o rei de Israel. Você mesmo a pronunciou. Então o profeta ali todo ferido, né? Contou essa história. Olha, eu estava no combate, alguém chegou e me disse, segura essa pessoa aqui. Ou você vai pagar a vida pela vida, ou senão vai me entregar tudo isso de prata. Mas enquanto eu estava ali ocupado nas minhas tarefas, fulano fugiu. E aí o rei disse, você já sabe o que vai acontecer, você mesmo pronunciou a sua sentença. Aí veio o profeta, versículo 41, isso é demais. Então o profeta rapidamente removeu a testeira dos olhos e o rei o reconheceu como um dos profetas. Ele disse ao rei, assim diz o Senhor, você libertou um homem que eu havia decidido que deveria morrer. Por isso, é a sua vida pela vida dele e o seu povo pelo dele. Aborrecido e irritado, o rei de Israel voltou para o seu palácio em Samaria. Pastor, agora por que Acabe vai lá e poupa a vida de Ben-Hadad? É bem simples. Negócios. Você concorda? Agora quem é que está na vantagem? Acabe. Só que aí onde entra a impunidade e a injustiça, porque Acabe, ao ser atacado por Ben-Hadad, Deus tem intervido e feito justiça e derrotado Ben-Hadad. O que Acabe devia ter feito? Só cumprido com o restante do projeto. Indiferente dos assuntos políticos, ele não era rei de uma teocracia? Era. Mas ele seguia a teocracia? Não. Acabe seguia Deus quando era interessante politicamente e economicamente. Entenderam, irmãos? Estou gastando esse tempão aqui para mostrar para vocês essa influência política, econômica, que sempre dominou o coração dos homens, dos reis, inclusive de muitos sacerdotes e profetas. Mas aqueles que são fiel, chegam até a tomar uma surra do seu amigo para dar uma mensagem para o rei. Tá bom? Bom, vamos lá. Aí pode ver que o capítulo 21 é a vinha de Nabote. Lembra da vinha de Nabote? Que ele quer aquela vinha a qualquer custo, e aí Jezabel vai lá e cria uma cilada, e ele pega a vinha. Por causa de uma vinha, essa família foi amaldiçoada. Perceba, irmão, já era rico, mas é aquilo, irmãos, poder. O dinheiro tem hora que não cabe, né, nas pessoas. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá. Vamos lá. Que horas, quanto tempo já está a nossa gravação aí, irmãos? Eu deduzo que 1 hora. Então vamos dar uma pausa aqui, tá bom? Vou dar uma pausa e vou abrir uma nova chamada.